É impressionante o quanto que Deus Ele quer a nossa felicidade. E as leituras de hoje nos fazem entender isso. Quando Deus Ele nos orienta para nós não sermos apegados demasiadamente ao dinheiro, é porque às vezes corre o risco de uma pessoa cometer o exagero de passar a vida inteira pensando em acúmulos de bens e se esquecer de viver, e se esquecer de aproveitar o momento do crescimento dos filhos, de estar presente na família, de rir, de se alegrar com as pessoas que se amam. E é por isso que nós, olhando para a primeira leitura de hoje, Amós, o profeta ele faz um apelo quando a pessoa se fecha com a preocupação da ganância, porque a ganância é muito perigosa. A ganância significa assim: eu quero ter tudo para mim. Então tudo que aparece de novo, tudo que é novidade, eu quero ter para mim. Todas as coisas que são lançadas em todas as áreas, que bom se eu tivesse isso para mim. Então esse é o ganancioso. E a gente precisa tomar cuidado para nós não nos transformarmos em pessoas gananciosas, né? Agora, infelizmente, em matéria dos bens comerciais, de compra e venda, de fazer negócios, o profeta Amós ele faz uma denúncia no tempo dele que é muito séria, porque a pessoa que é gananciosa, infelizmente ela se torna um grande explorador dos pobres, que são os preferidos de Jesus. E aí Amós ele faz um pedido para ser escutado por todas as pessoas que esmagam aqueles que nada têm, que esmagam aqueles que já são humilhados pelo sistema. E ele diz o modo como essas pessoas pensam, né? Os gananciosos. Estes combinam entre si dizendo assim: quando que vai faltar a safra? Quando que vai vir a seca ou grandes tempestades? Para nós podermos vender tudo aquilo que nós temos estocado mais caro. Olha a mentalidade, né, do ganancioso. Quando vai passar o dia do Senhor? Porque no dia do Senhor eu sou certinho. Mas quando que vai passar o dia do Senhor? Para diminuirmos as medidas das sacas, para utilizarmos balanças mentirosas, para pedirmos a hipoteca daqueles que não têm mais dinheiro nenhum e estão endividados. Que ponto que chega um pensamento ganancioso, né? Então, aqueles que sugam todas as coisas do humilde e agem como gafanhotos a devastar a vida dos mais simples, pode levar vantagem aqui na terra. E conforme Jesus fala no Evangelho, vai levar vantagem porque os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Mas lembre-se de uma coisa, e isso nós precisamos meditar: dessa injustiça feita, Deus jamais se esquece. Se essa pessoa não se apressa ao arrependimento, se ela não avalia a própria vida, ela vai se dar mal. Porque ela está provocando a Deus com a vara curta. Porque ela está mexendo com aqueles que Deus deu preferência aqui na terra. Com os seus pequeninos, com os seus humildes. Então, é uma boa oportunidade para nós avaliarmos a nossa vida, porque Deus não deseja que nós mexemos com aquelas pessoas que são simples, que já passam por dificuldades pelo pouco que possuem. E ainda se aproveitar dessas pessoas é doloroso demais. De fato, olhando para essa leitura, a gente entende que dinheiro e riqueza são duas coisas que, quando unidas, geram injustiça. E é por isso que Jesus, no Evangelho de hoje, ele fala de um administrador que foi acusado de esbanjar os bens do seu senhor.
E aqui uma outra coisa importante. A primeira palavrinha que é perigosa é a ganância. A segunda palavrinha que é perigosa está no evangelho de hoje, que Jesus fala, é do esbanjar. E o que é o esbanjar? O esbanjar é quando eu gasto com descontrole, quando eu gasto com excesso. E isso daí, meus irmãos, pode acontecer com todos nós. Às vezes, a gente abre o nosso guarda-roupa e não é só a comunidade, não. Isso também isso acontece comigo. Às vezes a gente ganha uma camisa, ganha outra. Às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa, a gente olha, dá até vergonha. Dá até vergonha de ver tanta roupa e às vezes a gente ainda fica insatisfeito porque a gente fala assim, essa aqui está um pouco tortinha, essa aqui já está com umas bolotinhas. A gente fica olhando, que vergonha que dá das nossas atitudes. Às vezes não está ruim, mas por causa de um risquinho que já tem no sapato, a gente já fala assim, o meu sapato precisa estar impecável, então eu preciso de um outro, porque senão o que as pessoas vão dizer do meu sapatinho? E às vezes a gente cai nesse vício de nos tornarmos pessoas que esbanjam. Isso é muito real para nós hoje, sabe por quê? Porque aqui fala de um administrador infiel, mas pense um pouquinho na grande missão que Deus nos deixou, porque Deus nos permite administrar o planeta. E o problema do planeta ultimamente é o nosso muito esbanjar. Nós estamos esbanjando demais. O planeta não tem mais recursos naturais para a gente dizer assim, eu uso isso aqui um pouquinho, já vou trocar porque já não me serve mais. Vai chegar uma hora que todos os recursos do planeta vão se acabar. Não dá mais para esbanjar. Então, o homem rico pede ao administrador o seguinte, presta contas da tua administração, porque daqui você não vai mais se aproveitar. Fiquei sabendo que você estava esbanjando, então daqui você não vai tirar mais nada. E meus irmãos, quem se aproveita, quem esbanja, se torna uma pessoa comodista. Vive como um parasita. E quando lhe tiram a fonte da renda, essa pessoa esbraveja como se tivesse razão. Ela fica descontrolada. E nós vemos o administrador no Evangelho desesperado. E ainda ele foi esperto, né? Porque ele diz assim, e agora? Me tiraram a administração. O que eu vou fazer? Para trabalhar, eu não tenho mais força. Passei a vida inteira administrando mal. De mendigar, eu tenho vergonha. Isso eu não vou fazer. Então, esse administrador infiel, ele decide tirar mais uma vez uma nova vantagem, e antes de sair, ele chama aquelas pessoas que ele conhece e vai diminuindo a dívida daquelas pessoas para depois pedir favor àquelas pessoas. Então, embora esses administradores sejam mais espertos que o filho da luz, a gente precisa se recordar de uma coisa: a justiça de Deus é implacável. Deus, Ele fica quieto. Deus, Ele fica observando cada detalhe das nossas intenções no coração. E Deus é paciente, porque na hora certa, Ele age com justiça. Nós tiramos vantagem aqui da terra porque a nossa mentalidade é assim. Bom, aqui é que nós vamos provar da estabilidade, mas não nos esqueçamos que Deus ampliou a nossa vida e Ele nos revelou que nós somos pessoas eternas. Então a vida aqui é como um dia que passa, em detrimento da eternidade que todos nós iremos provar. Se a gente não é um bom administrador aqui nesta terra, nós corremos o risco de perder o que de melhor Deus nos reservou. Então nós precisamos avaliar a nossa vida enquanto é tempo, porque pode chegar um momento que a gente já não tenha mais oportunidade para avaliar a nossa vida.
E como que é importante quando uma pessoa é justa, e quando uma pessoa consegue alcançar os seus bens de maneira justa, a ponto dela poder deitar à noite e descansar, porque ela não agiu de má fé com os próprios irmãos. Então que nós possamos sempre viver na justiça que Deus pede a nós para atingirmos a verdadeira felicidade.